Irmãos e irmãs, que a paz de Jesus, o amor da Virgem Maria e seu castíssimo esposo São José esteja conosco em mais um amanhecer. Com a graça de Deus, eis-me aqui e vocês aí, e juntos vamos partilhar a boa nova do Senhor. Essa boa nova vem para nós com a história do santo do dia, o Santo Evangelho e uma pequena reflexão. Amém, irmãos? A santa de hoje, a sua história é como a dos mestres da vida cristã, que como faróis iluminam e orientam a nossa caminhada. Estou falando de uma santa romana que nasceu entre o século II e III e é conhecida mundialmente porque ela é padroeira dos músicos, cantores, compositores, especialmente os religiosos. Estou falando de Santa Cecília. Ela nasceu numa época onde os cristãos eram perseguidos e as filhas eram dadas em casamento a estranhos e muitas vezes pagãos. Foi o que aconteceu com Cecília. Seu esposo, um pagão chamado Valeriano, a aguardava em casamento. O salão, repleto de pessoas pagãs e músicas mundanas, ela entrou vestida de noiva, mas em seu coração ela cantava hinos de louvores a Deus. Já no quarto com seu esposo, ela revelou a ele a sua consagração a Jesus Cristo, de sua vida, sua virgindade. Ele, embora sendo pagão, respeitou, mas só acreditaria se um anjo lhe aparecesse. E isso aconteceu. E Valeriano se converteu ao cristianismo. Algum tempo depois, seu irmão Tibúrcio também abraçou a fé cristã. Os dois foram condenados à morte, torturados e perseguidos, e durante a ida para o cárcere, eles converteram também o oficial responsável por sua prisão. Os três foram decapitados. Santa Cecília foi perseguida pela família e também pelo prefeito, que se chamava Túrcio. E ele, temendo a popularidade da jovem e a repressão, execução pública, primeiro a submeteu a um julgamento e depois a trancou num ambiente, forneceu temperaturas altíssimas por um dia e uma noite, e ela milagrosamente sobreviveu. Então, ele mandou que a decapitassem. O algoz dos golpes proferiu 3 golpes na sua nuca, mas a sua cabeça não foi cortada. Ela permaneceu 3 dias de dor e agonia, e durante este período ela doou todos os seus bens aos pobres, doou a sua casa à igreja e continuou professando a sua fé a Deus uno e trino apenas com os dedos, pois era só nos dedos das mãos que lhe restava movimento. Um pintor e escultor chamado Madero esculpiu uma estátua em sua homenagem e ela ainda se encontra na Basílica em Roma dedicada a ela. Santa Cecília, rogai por nós. E o Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. A verdadeira atitude religiosa. Erguendo os olhos, Jesus viu pessoas ricas que depositavam oferta no tesouro do templo. Viu também uma viúva pobre que depositou 2 pequenas moedas. Então disse: Eu garanto a vocês, essa viúva pobre
depositou mais do que todos, pois todos os outros depositaram do que estavam sobrando para eles. Mas a viúva, na sua pobreza, depositou tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, essa passagem é um clássico conhecida por todos nós, onde Jesus está ali em Jerusalém. Ele sabe que é os seus últimos momentos naquela cidade. Vimos ali essa semana, onde Jesus visualizou de longe Jerusalém e chorou e sim, teve compaixão daquele povo, daquela cidade que não ouviam, não entenderam que Deus estava ali entre eles. Na passagem de hoje, Jesus deixa claro que os ricos ali depositavam o que lhes sobravam e que aquela pobre viúva depositou tudo o que tinha para viver. Meus irmãos, observem hoje, no dia de hoje, como nós ofertamos o nosso dízimo, como nós devolvemos a Deus tudo que recebemos dele. Tudo que temos e tudo que somos foi dado por Deus. E o que nós podemos retribuir para Deus como oferta nossa? Difícil, Porque tudo que temos foi dado por Deus. A não ser que sejam os nossos pecados que servirão para nos condenar. Então, lembrando ali do Antigo Testamento, onde o padre Paulo Ricardo lembrou muito bem sobre a oferta de Abel e Caim, onde Abel, com amor, com alegria, ofertava a Deus o que de melhor ele tinha. Um animal sem mancha, ou os frutos e legumes os mais bonitos que ele tinha. Enquanto Caim ainda estava com seu coração preso, ofertava aquilo que ele achava que ele tinha por obrigação de ofertar. E nós hoje, meus irmãos, o que nós estamos ofertando a Deus? Quando nós vamos à missa, vamos de todo o nosso coração ou fazemos isso por obrigação? Nós ofertamos a Deus o que nos sobra ou aquele dinheirinho que você tinha separado para sobreviver, porém, sem a graça de Deus, ele não se multiplica. Quem é dizimista já fez essa experiência. A graça de Deus se multiplica. Então, Jesus, em sua sabedoria, ele enxerga o que nós depositamos no templo com amor. E que a gente faça a oferta, assim como a santa de hoje, Santa Cecília, ofertou o seu hino de louvor a Deus, que era tudo que ela tinha naquele momento de morte, e durante toda a sua caminhada ela perseverou até o fim. Que depositemos a Deus o que nós temos de melhor em nossa caridade, em nossa boa vontade em servir a igreja, em nosso amor ao próximo. E como diz o ditado, quem canta reza 2 vezes, vou encerrar essa reflexão com uma música que tem tudo a ver com o que devemos ofertar a Deus. Recebe minha vida, ó Senhor, recebe minha pobreza, ouso me colocar em teu altar, em teu altar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.